Esse garrafão de vinho é o que a gente vai tá decorando. E para adiantar, eu já coloquei aqui as fitas, demarcando os local onde eu vou colocar tintas de cor diferente. Nessa parte aqui vai ser lilás, aqui vai ser branco e aqui também lilás. E para isso eu já demarquei e vou já trazer ela já pronta, né? Que isso ajuda a encurtar um pouco o nosso vídeo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maria Nunes e esse é o canal Artes da Nunes Reciclagem. E hoje nós vamos fazer junto com vocês um artesanato que a gente ainda não tem no nosso canal, que é a decoração do frasco de vinho, tá? Eu já dei uma adiantada, já tá aqui com uma parte já pronta, porque eu acho que fica muito longo o vídeo, né, se a gente ficar no passo a passo. Então, essa parte aqui é uma parte que a gente sempre repete nos outros vídeos, né? Sempre a gente repete no início do artesanato, que é fazer a base. Então, eu usei aqui uma tinta que eu mesma fiz a mistura, não sei dizer a que tom chegou, eu acho que um lilás, sei lá. E usei o branco aqui, isolei, né, com a fita assim como vocês viram na imagem no início. E já tá sequinho, pronto para o nosso trabalho, tá? Eu vou mostrar pra vocês, deixa eu abaixar aqui um pouquinho, para eu mostrar pra vocês o que foi feito. Eu vou usar um papel sulfite. Não vai ser essa imagem, nessa aqui eu vou só mostrar pra vocês como que eu fiz pra utilizar essa imagem. Nossa, tá um calorzão aqui tremendo. Ó, é o seguinte, aqui tá o papel, com toda a espessura dele, né? E aí eu fiz o seguinte, eu usei uma fita aqui no verso, vamos ver se eu vou conseguir fazer nisso aqui, apenas para retirar um pouco da espessura dessa celulose, porque do jeito que ele tá aqui, não tem como colocar ele na nossa peça, né? Então, eu faço isso daqui, coloco aqui, depois eu retiro ele, vamos ver se esse aqui vai sair, e ele vem deixando um pouco mais fino, ó. Nesse aqui saiu bem pouquinho, mas saiu. Às vezes eu consigo, numa puxada, eu tirar toda a espessura de celulose da folha, deixando ela bem fininha. Deixa eu repetir aqui, ver se eu consigo. Mas é esse o processo. Vamos ver se eu consigo retirar um pouco mais. Não, aqui não saiu. Eu deveria ter colocado uma outra. Mas esse aqui é só pra vocês verem o que foi feito com essa aqui. Que é a que a gente vai, ó. Ela tá molinha. Eu já fiz aquele processo. Já recortei. E agora a gente vai fazer a aplicação dele nessa lindeza aqui. Escolher o lado melhor. E a gente vai estar aplicando ele aqui. Gente, ele é um buquê de pé. Para esse frasco aqui, ele fica um pouco grande. Porque eu pedi para imprimir, e depois que imprimiu, eu vi que para um frasco daqueles vidro grande, de palmito, ele ficou um pouco grande. Mas eu falei, vou aproveitar ele de alguma forma. Eu até pensei em colocar ele numa tábua de carne. Mas mesmo assim, ele tava muito grande. Aí eu cortei ele, ó, ele tá com esses pezinhos aqui, qualquer coisa, aí eu tiro ele, coloco ele atravessado. Porque de pé ele vai ficar muito alto. Mas vamos ver como que vai dar pra trabalhar com ele aqui. Eu acho que seria melhor tirar mesmo essa partezinha pra ele não... Vou até rasgar pra não ficar marcando esse lado. Pronto, já tirei. Eu vou colocar ele assim, deitadinho. Eu acredito que vai ficar melhor. Eu só preciso centralizar ele aqui, entre aquelas emendas, né? Que ele tem as emendas.
Acredito que tá mais ou menos no centro. Gente, vocês não imaginam como eu tô feliz, feliz, feliz de poder estar fazendo o meu artesanato, né? Que eu sempre falo com vocês do tempo, que é muito difícil pra mim. Agora eu tô aproveitando bem esses dias. Hoje eu já fiz um tanto de coisa, já adiantei um tanto de peças e eu quero contar com vocês, tá? Quero que vocês estejam aí comigo. Se não forem inscritos, procuram se inscrever no meu canal, tá? E vou ficar muito feliz. Eu fiquei um tempo, né, sem postar nem um vídeo, acho que de novembro pra cá, não postei. Não tinha condições e agora, graças a Deus, Deus tá me dando essa oportunidade de eu estar com vocês. E quero que vocês compartilhem, né, se puderem, pra gente continuar. Tô com bastante projeto. Hoje eu já fiz um pouco de massa de biscuit pra gente poder estar trabalhando as próximas peças. Mas eu preciso saber se vocês estão gostando, se não estão. Ele fica muito fininho quando a gente retira esse excesso de celulose, a gente retira. Ele fica bem fininho. Eu já tenho algum artesanato feito assim. Dá muito certo. Aí depois que você aplica o verniz aqui, pronto, já era. Não tem... É só sucesso. Eu acho que os últimos artesanatos que eu fiz, acho que quase todos eles têm um pouco dessa cor. Parece que eu parei nessa cor agora. Tudo que eu vou fazer tem esse tom de lilás aqui. Eu tô amando mexer com cores, essa mistura de cores. Cores que eu não tenho, que eu não... Antes eu não conseguia fazer alguns trabalhos por não conseguir as cores que eu precisava. Agora, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer todos. Deixa eu colocar essa luva aqui pra eu dar uma esticada nesse lado aqui. Fazer a metade, depois eu faço a outra metade pra não correr risco de ficar alguma partezinha sem colar muito bem. Vamos lá, sem arrancar, sem descolar. Ai, aqui tá soltando um pouquinho, bem pouquinho. Não ficou bem esticadinho aqui, não. Ficou algumas ruguinhas. Pronto, de um lado já tá quase. Gente, isso aqui vai ficar um negócio sensacional. Deixa eu tirar aqui. E agora eu venho com a cola branca desse lado aqui. Ele deu uma enrugadinha aqui no cantinho. Fica bem
lá de baixo para não ficar nem um pedacinho sem colar, porque depois ele pode criar uma bolha de ar. Então tem que passar nele todo. Vou colocar diretamente aqui. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, olha, eu tô suada. Aqui tá um calor. A gente já tá no período de estiagem. E tá tudo muito seco. E é isso que a gente vai aguentar aqui pelos próximos 6 meses, praticamente. Muito calor, escassez de chuva. Às vezes um pouco de fumaça, poeira. Tem tudo isso aí. Tem que dar uns retoques aqui, senão ele vai ficar com as beiradinhas erguidas aqui. Depois, gente, no final eu finalizo com verniz automotivo. Ele cria uma película protetora aqui. Aí ele realça mais o brilho, porque o verniz automotivo, ele já tem aquele brilho, né? Bem mais potente. E como eu tenho um pouco guardado ali, um resto, né, que a gente não utilizou, aí eu coloco nos meus artesanatos. Às vezes não valeria a pena comprar só pra isso, né? Eu não sei se ele é um verniz caro ou não. Deve ser, né? Mas como tem esse resto ali, eu tô utilizando e fica uma peça extraordinária. Fica muito bom. Aqui eu vou ter que aguardar um pouquinho, porque ele tá enrugado. Não sei se dá pra ver, tá vendo? Tem bastante ruga. Só que se eu colocar esse plástico agora aqui em cima, como tem um pouquinho de cola aqui fora, aí eu vou acabar arrancando ele quando eu for erguer. Então, vou ter que esperar dar uma leve enxugadinha pra depois eu colocar o plástico. E aí sim eu alisar bastante pra ela colar na... Olha que lindo que tá ficando isso, meu Deus. Pra ela colar na cola que tá aqui no fundo, mas eu vou ter que aguardar uns momentinhos, senão eu vou acabar arrancando. Aqui desse lado chegou a arrancar um pouquinho. Ele deu uma arrancadinha bem aqui embaixo, arrancou um pedacinho. Quase não dá pra ver, mas arrancou. Então eu vou dar um tempinho, o tempo tá bem quente, rapidinho ele dá aquela leve secada. Que quando eu colocar o plástico aqui, ele pode grudar, mas depois ele solta. E se eu colocar com ele bem molhado e voltar agora, corre o risco dele grudar. E quando eu puxar, ele vem trazendo o papel também. Já que o papel tá fininho. Ó, aqui já dá pra colocar, ó. Ó, ainda tá um pouquinho grudento. Mas como tá calor, rapidinho ele solta. Vou dar uma esfregadinha aqui pelo meio. E deixar as bordas, que é onde tá mais molhadinho, né? Mas secando mais um pouquinho. Esse é o primeiro garrafão. Eu acredito que é o primeiro. Eu acho que eu não tenho um garrafão desse decorado. Mas eu tô gostando muito. Vamos lá, sem arrancar, sem arrancar, sem arrancar. Aqui no meio deu mais uma esticada. Vamos sem arrancar.
consegui. Agora nessa parte, antes que seque. Que sai toda a bolha, né, que tiver ficado formado aqui por baixo, ela solta. E essas ruguinhas que ele faz, a hora que a cola se encontra com o papel, aqui ela vai eliminando. Tem muito cuidado agora na hora de tirar, senão ele pode rasurar. Fica muito sensível depois que a gente tira aquela película, ela fica bem sensível. E o risco de a gente rasurar ela é muito grande. Eu consegui tirar sem rasgar. Ela vem soltando, ó, vai secando e vai soltando. Opa, aqui deu uma rasgadinha. Mas é a melhor forma da gente fazer é retirando. Aqui tirou um pedacinho. Quase não dá pra ver, mas tirou um pedacinho aqui, ó. Gente, olha isso, como tá ficando, gente. Agora eu vou deixar ele secar. E depois eu vou aplicar, gente, esses strass aqui. Vou estar cortando essas tirinhas pra estar aplicando nessa divisão aqui das cores. Deixa eu fazer uma simulação aqui pra vocês verem como que vai ser. E já eu vou estar voltando com ele, às vezes já pronto pra aproveitar, pra secar, pra eu poder terminar o vídeo, pra não ficar tão extenso. Olha, essa tirinha eu vou estar aplicando ela nessa divisa aqui, que vai dar esse brilho nela. E depois a gente tem o acabamento ainda, tá? Mas eu acredito que eu já volto com ela já aplicado essa tirinha aqui, tá bom? Vamos lá agora para mais essa parte. Agora eu vou usar, não tá sequinho ainda, não tá sequinho, mas a gente vai finalizar. Eu vou usar esse stencil, ó, ele tem esses buraquinhos aqui, ó. Eu vou usar esse tamanho aqui, pra gente dar uns pinguinhos nele. Nessa parte onde tem a tinta lilás, eu vou estar aplicando a cor branco. E na parte onde é branco, eu vou estar colocando o lilás. Isso vai dar um charme a mais nessa peça. Depois eu vou ver se é melhor ou colocar esse stencil, ou se seria melhor a gente colocar um chuvisco apenas, em vez de colocar essas bolinhas, colocar um chuvisco apenas. Bem desalinhada. E eu tô usando um pincel pituá. Já tava aqui dentro do copo com água, tá bem molinho, bem hidratado. Aí eu vou sujando bem pouquinho. Na tinta branca, tiro o excesso e a gente vai trazendo aqui, dando as batidinhas e caprichando para não deixar ele alinhado, deixar ele bem desordenado aqui no espaço. Deixa eu terminar de fazer esse aqui, que eu já mostro pra vocês como tá ficando. Depois eu dou uma pausa, vou terminar e volto pra vocês, tá?
Ó. Não tão próximo um do outro. Gente, eu não tô... vocês não estão conseguindo ver essa parte aqui, eu fazendo, porque tá mole ainda, que é onde eu coloquei as tirinhas, e se eu deitar ele na mesa, ele pode soltar, por isso que vocês não estão vendo, tá? Ó, que lindo que tá ficando. Vou fazer nele todo e já volto. Gente, aqui já tá minha peça finalizada, eu optei pelo chuvisco. Ficou assim, eu achei que ficou muito bacana, gostei bastante. Mas eu gostaria que vocês enchessem de comentário. Se gostaram, se não gostaram, o que faria diferente. Comenta aí, eu gostaria de saber se vocês estão gostando mesmo desse trabalho e se não tiver, eu vou tentar melhorar, fazer valer a pena, tá? Um abração, ficam todos com Deus, tá? Aguardo o nosso próximo vídeo. Até breve.